gente já começar. Tudo bem, irmãos? Boa noite. Como é que vocês estão? Como é que vai a família? Pode melhorar? Tá bem? Ou se melhorar, estraga? Não. Se melhorar, só melhora. Deus constituiu a família, Deus criou a família, Deus formou a família com propósitos específicos de reproduzir a sua imagem, reproduzir a sua glória, refletir a sua imagem, refletir a sua glória e representar também sua imagem e sua glória. Então, nunca há um ponto final para aquilo que a nossa família pode ser. E se Deus diz, nós nos apegamos a isso e cremos nisso com muita força. E eu creio tanto nisso que hoje eu vim com a sogra. É para mostrar para vocês que eu acredito mesmo na família. Laura, que já foi membro aqui da primeira igreja há um bom tempo, e hoje está comigo aqui, graças a Deus, a gente tem caminhado lá na terceira igreja. Marina, minha esposa, não pôde vir, e aliás, faz mais ou menos um ano e pouquinho que a gente já havia descoberto que ela estava grávida, e eu estava aqui pouco tempo, e ontem minha filha já fez 1 ano, a mais nova. Bênção. Teve uma irmã perguntou se ia continuar a família, eu falei, por enquanto não, vamos deixar, muita vontade e pouca coragem. Que Deus continue sustentando e fortalecendo as nossas vidas. É sempre um privilégio estar aqui com vocês, é sempre, muito obrigado, privilégio rever irmãos queridos, conhecer outros, e agradeço desde já a oportunidade, o privilégio de estar aqui cultuando ao Senhor com vocês, colocando a minha família juntamente com a família de vocês diante de um Deus bendito e bondoso. Queria agradecer desde já o Ministério de Famílias pelo convite, Conselho da Igreja, nosso reverendo, pastor Jefferson, pastor Pedro também, que estão aqui, e todos os demais. É de fato um privilégio a gente poder falar sobre família, pensar sobre família em tempos tão difíceis, né? Em tempos em que a família tem sido ao mesmo tempo atacada e ao mesmo tempo ressignificada por muitos. Mas eu queria conversar com vocês nessa noite, pensar com vocês sobre algo que tem deslocado e levado muitas vezes a nossa intimidade enquanto família para lugares estranhos. E eu queria pensar com você nessa noite sobre a necessidade da gente identificar quais são as prioridades, ou melhor, como eu aprendi com o Mateus Neri, qual é a prioridade da nossa família. Porque tem muita coisa que é importante dentro do ambiente familiar, mas existem algumas coisas, e existe uma especificamente que a gente vai falar aqui, que é prioridade. Para isso, gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Aprenderemos olhando para essa família, que é necessário a gente ter um coração de Maria no mundo de Marta. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, diz assim, vou ler e peço que você acompanhe, por favor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, em outras traduções, a melhor parte, e esta não lhe será tirada.
Vamos orar. Senhor, mais uma vez colocamos nosso coração diante do Senhor e pedimos que o mesmo Jesus que entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro, seja o Senhor que entre em nossas casas, em nossos corações e organize aquilo que precisa ser organizado. Que nós aprendamos com essa história como o Senhor precisa destacar diante de nós e em nós aquilo que de fato é prioridade nas nossas vidas. Ensina-nos a termos um coração de Maria no mundo de Marta. Essa é a nossa oração e clamamos para que o Senhor, através da Tua palavra, do Teu Espírito, nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos eduque, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Lucas, o evangelista, registra essa passagem, essa porção, em um lugar estratégico, segundo alguns comentaristas. E é interessante a gente perceber que no finalzinho, logo onde essa passagem está anteriormente ou antecedendo essa história, que parece meio deslocada em alguns aspectos, a gente consegue perceber, olhando também para o Evangelho de Lucas, que ele não está muito interessado em colocar as coisas devidamente na sua ordem cronológica, mas um aspecto talvez um pouco mais temático e lógico, observando, percorrendo o caminho da manjedoura à cruz. É possível que Lucas tenha colocado essa passagem imediatamente depois da parábola do bom samaritano, com a intenção de ensinar os seus leitores, com a intenção de ensinar aqueles que ouviriam essas palavras algo que é muito importante, como um salvaguarda contra qualquer um desses leitores que pense que a salvação é pelas obras. E aqui eu já destaco que muitas vezes a gente tem a intenção, ou melhor, a gente tem as melhores intenções para com a nossa família. E a gente faz muito pela nossa família, mas será que de fato temos feito tudo por ela? Será que humanamente esgotamos os nossos esforços e os nossos recursos? Mas será que a nossa família depende única e exclusivamente dos nossos recursos? Única e exclusivamente daquilo que nós podemos fazer, ainda que com o melhor das boas intenções? Será que a gente não tem que fazer um checklist de importâncias e prioridades? Será que a gente não tem que rever se realmente temos confiado em Deus com todo o nosso coração e clamado para que Ele entre naqueles lugares em que as nossas palavras não chegam, lugares em que os nossos conselhos não chegam, lugares em que amigos não chegam? Será que a gente tem de fato feito tudo pela nossa família? Será que a gente tem entregado nossa família diante do Senhor? Será que a gente tem reconhecido prioridades? Ou será que a gente tem confiado apenas na força do nosso braço? Enfim, capítulo 10 de Lucas é especial, como todos os outros. A gente observa aqui nesse capítulo Jesus reconhecendo e elogiando o valor de muitas coisas importantes. A gente vê Jesus destacando algumas coisas na palavra do evangelista, como, por exemplo, responsabilidades, coisas ou características essenciais de um cristão verdadeiro, mas ele sempre destaca aquilo que é relevante, ou melhor, aquilo que é mais relevante. Por exemplo, capítulo 10, versículos de 1 a 24, vemos Jesus ensinando, falando com os seus discípulos, falando para mim e para você, que nós devemos ser embaixadores do reino, que devemos proclamar o rei. Observamos Jesus ensinando na missão dos 70, comissionando aqueles seus discípulos a falarem em nome dele, falarem por ele, falarem sobre o reino. Mas ele diz, olha, mais importante do que a alegria de proclamar o rei, é pertencer ao reino, falar sobre o rei e entender e ver o que o rei pode fazer é muito bonito. Ver milagres, ver prodígios, ver coisas boas acontecendo é legal. Os demônios nos submetem, diziam os discípulos, mas Jesus diz, olha, isso é muito bom, isso é importante, mas a alegria de vocês deve estar no fato de que vocês pertencem ao rei.
Versículo 25 até o versículo 37, Jesus ensina sobre a necessidade de sermos abençoadores, de sermos pessoas que abençoam outras pessoas. Mas ele também diz nesses versículos, olha, isso é muito importante, mas antes de vocês se alegrarem com a possibilidade de serem bênção, se alegrem em conhecer a lei, entendam a lei, pratiquem a lei. Versículo 38 a 42 desse mesmo capítulo 10, vemos Jesus orientar esses discípulos dizendo, olha, fazer tarefas para o Senhor é importante, mas fazer coisas com Deus é fundamental. Talvez na nossa família, na nossa igreja, no nosso dia a dia, nós temos muita preocupação em fazer coisas para Deus, colocar a nossa família para servir a Deus, mas será que temos perdido oportunidades de fazer com a nossa família coisas com Deus? Servir o Senhor é importantíssimo, é essencial, é fundamental, mas estar com Ele, adorá-lo, passar tempo com Ele, também. A gente tem corrido de um lado para o outro, como Marta, e a gente vai falar sobre isso, de uma maneira muito perspicaz. Fazemos coisas para Deus, e muitas vezes nos esquecemos de fazer coisas com Ele, que é também fundamental. Por isso, a gente precisa pensar, e diante das correrias do nosso dia a dia, das dificuldades que temos enfrentado no nosso cotidiano, o dinamismo das famílias, e a gente tem enfrentado e saído de uma pandemia, e eu particularmente achei que seria um tempo de mais calmaria, mas não. E eu pude perceber, pelo menos na minha realidade, que a correria não estava lá fora, a correria estava aqui dentro. A agitação não era uma agitação das minhas atividades, mas era uma agitação, muitas vezes, do meu pensamento e do meu coração. E nós vivemos nesse mundo agitado, nesse mundo em que precisamos fazer muitas coisas, nós vivemos nesse mundo de Marta. Jesus, aqui nesse episódio específico que nós lemos, no finalzinho desse capítulo 10, nós lemos a partir do versículo 38, que Jesus estava entrando em uma aldeia chamada Betânia, e Jesus não estava sozinho. Muito provavelmente Jesus estava com os 12 ali viajando e chegam nesse lugar relatado aqui por Lucas, onde as irmãs Marta, Maria e o seu irmão Lázaro viviam. Em João, capítulo 11, versículo 1, capítulo 12, versículo 1 e 3, 1 a 3, nós vemos a menção dessas irmãs. Betânia era uma vila, um povoado, que distava mais ou menos 3 quilômetros ali de Jerusalém. Marta é citada como a irmã, provavelmente ali a irmã mais velha, e eles chegam na casa dessa família e observamos que Jesus e toda a sua comitiva, olha só, provavelmente chega com Jesus ali, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Judas, Simão, Judas Iscariotes. Imagina essa turma toda chegando na sua casa. Imagina essa turma toda de pescadores e outros profissionais da época, famintos pela sua jornada, chegando para tomar um café ou chegando para jantar na sua casa. Haja pão, haja água para colocar no feijão. Talvez Marta e Maria já soubessem que a turma iria os visitar e talvez já tivessem programado alguma coisa. Mas o fato é que essa turma toda chega ali. E o texto que nós lemos começa com Marta, provavelmente a mais velha, no seu momento de glória. Marta andando para um lado, para o outro, agitada, preocupada em dar o melhor para Jesus e para os seus convidados. Provavelmente você faria algo muito parecido com Marta. Imagina se o próprio Senhor Jesus diz, olha, eu vou para a sua casa hoje jantar. Imagina só a sua preocupação, imagina só a sua vontade de servir melhor, o melhor que você pode, para aquele que não era apenas a melhor das pessoas, mas era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Marta, provavelmente, ao ver Jesus chegando, ou sabendo que Jesus chegaria à sua casa, correu, ou se agitou ali para preparar um banquete digno de um rei. Talvez Marta tenha pegado a melhor das suas receitas no seu antigo livro e preparado um grande banquete.
Talvez Marta, com algum funcionário, ou algum amigo, ou até mesmo a sua irmã Maria, tenha se agitado como um general dando ordem ali na sua cozinha, como se fosse um quartel-general, para que as coisas saíssem da melhor maneira possível. Olha, ponham as lentilhas de molho, soquem os grãos, sovem a massa, Jesus está vindo, Ele vai comer na nossa casa, ou Jesus já está aqui, vamos fazer o melhor para Ele. Afinal, tinha tanta coisa para fazer e tão pouco tempo. Marta se parece muito com a gente, muito conosco, dentro dos nossos ministérios e inclusive dentro da nossa família. Nós queremos sempre fazer, ou pelo menos deveríamos querer, sempre fazer o possível para agradar o Senhor dentro da nossa família. Mas será que o que estamos fazendo é aquilo que a nossa família precisa? Nós vivemos no mundo de Marta. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós vivemos nesse mundo, e através desse cenário que nós observamos aqui, na casa de Marta e Maria, enquanto uma está agitada querendo servir, a outra quedava-se ou estava diante dos pés do Senhor, nós compartilhamos muito dessa história. Parte de nós é Marta, há tanto para fazer. Parte de nós é Maria, a gente quer adorar com intensidade, desejamos a quietude, a intimidade da presença de Deus, mas tanta coisa há para fazer. Será que a gente consegue organizar isso dentro do nosso coração ou dentro da nossa casa? Botar a criança para estudar, fazer almoço e cuidar do marido, ou o marido vai trabalhar, volta, tem tido espaço para nós nos lançar, para você se lançar aos pés de Jesus? Quanta coisa que parece que a adoração e o serviço entram em conflito. Existem de fato, irmãos, se você é mais parecido com Marta, necessidades legítimas que nos cercam, e essas necessidades impelem a gente a trabalhar, e muitas vezes a nossa intenção de adorar ao Senhor acaba sendo tragada pelo excesso de serviço. A gente quer fazer tanto, a gente tem tanto o que fazer, e acabamos esquecendo daquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, e nós vivemos uma constante pressão ou tensão entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. O problema é que muitas tarefas importantes não precisam ser feitas hoje. E eu aprendi isso com o Mateus Nery também. A gente tem conversado muito sobre esses pontos. Existem muitas coisas que são de fato importantes, mas que não são urgentes. E nós nos perdemos. Quanto tempo, a gente já cansou de falar, você já cansou de ouvir, e é verdade. Quanto tempo você passa, por exemplo, numa rede social? Quanto tempo da sua vida você gasta em outras coisas que não são prioridades, coisas que até são importantes, mas que não são urgentes para você ali, coisas às vezes que são legítimas, e quantas vezes nós já nos pegamos orgulhosos, porque a gente está trabalhando demais. Você já se pegou assim? Nossa, hoje meu dia rendeu demais, fiz tudo que eu podia fazer. Às vezes a pergunta é para mim. Aí eu pergunto, quanto tempo desse tudo que eu fiz eu dei para o Senhor? Eu fiz tudo, nossa, eu trabalhei, eu fiz compra, eu cuidei dos filhos e do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. A gente às vezes se orgulha de uma agenda cheia, quando na verdade a gente precisa entender, não tem nada contra a agenda cheia, desde que haja tempo de descanso e haja tempo para o Senhor. E a gente às vezes tem negligenciado isso. Cuidado. Marta se gastava na cozinha, enquanto Maria se quedava aos pés do Senhor na sala de estar. A intimidade da sala de estar que Maria teve com Jesus nunca será fruto da inquietação ou da agitação da cozinha de Marta. A gente se agita demais e nós podemos ser pegos pela mesma cilada do desempenho. Eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu preciso botar pão na minha mesa, eu preciso mandar os filhos para a escola, eu preciso fazer o almoço, eu preciso vir à igreja, eu preciso dar conta dos meus ministérios, eu preciso fazer isso, Cuidado com a cilada do desempenho. Nós podemos sentir que devemos provar o nosso amor a Deus através do nosso trabalho, e não é assim que funciona. Através de grandes feitos, e não é assim que funciona. Quando a gente entra nessa cilada, quando a gente cai nessa cilada, nós nos apressamos em deixar a intimidade com Ele. Na sala de estar da nossa casa, onde nós recebemos os hóspedes,
para estar agitados demais, trabalhando por Ele na cozinha. A gente entra num ativismo religioso também, um ativismo generalizado, e a gente acaba fazendo muito por Ele e pouco com Ele. Você traz a sua família todos os domingos à igreja. Você participa das programações, por exemplo, da juventude, das crianças, das senhoras. Mas e na nossa casa? E na sua casa? Será que a sua casa tem sido uma casa que clama e busca ao Senhor? É um desafio para mim isso também. Essa mensagem é para mim. Eu me coloco nisso, porque eu tenho pensado muito sobre isso. Nós fazemos todo o nosso trabalho no nome do Senhor. Nós chamamos Senhor, Senhor, mas será que no final Ele de fato nos conhecerá? Será que no final nós o conhecemos? Será que a gente conhece de verdade o Deus que nós servimos? Ou conhecemos histórias sobre o Senhor? O reino de Deus, irmãos, como nós vemos, é um paradoxo. Enquanto o mundo aplaude as grandes façanhas, as grandes realizações, Deus manda a gente se aquietar e saber que Ele é Deus. Enquanto nós nos orgulhamos em fazer muito para muita gente, inclusive para Deus, Ele diz, olha, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Às vezes a gente caminha tanto, a gente se esforça tanto pela nossa família, pela nossa casa, pelo trabalho, quando uma coisa nos falta, entregar de verdade isso diante do Senhor. A gente tem um problema, a gente tem vários, quem me dera se fosse um só. Não, você não, eu. Mas quem me dera se eu tivesse um problema só. Mas um desses problemas que eu tenho é de, às vezes, não confiar em Deus como eu deveria confiar. Porque Deus, através da escrita de Pedro, diz, lance sobre mim a ansiedade de vocês. Lance sobre mim a sua, Marcos, a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Mas eu tenho dificuldade para lançar a minha ansiedade. Eu me pareço mais com um pescador, com uma vara na mão e um anzol, e eu jogo a minha ansiedade, mas eu fico com a vara ali, até que Deus pegue. E eu tenho dificuldade de lançar verdadeiramente. Talvez a gente ande nessa luta ou nesse conflito, e nós não temos sido uma família adoradora. Nós somos uma família comprometida com a igreja, mas será que temos sido uma família que serve de fato e de verdade ao Senhor? Uma família unida no Senhor? Esse mundo, o tempo que nós estamos vivendo, tem uma demanda muito grande por resultados. Pais clamando por resultados dos seus filhos, notas altas e outras coisas mais. Mas será que nós, como pais, temos o mesmo interesse pelos nossos filhos na área espiritual que temos na área acadêmica? De achar uma boa esposa, de achar um bom rapaz, um bom marido, de achar um bom emprego. Será que a gente tem essa mesma preocupação? Que os nossos filhos sejam filhos do Senhor, que já encontraram, né, uma boa igreja, pessoas crentes, que encontrem o Senhor, autor e consumador das suas vidas. Será que nós, como pais, temos esse mesmo interesse, essa mesma preocupação, e nós gastamos essa mesma energia, e a gente se mata para dar o melhor para os nossos filhos? Mas espera aí, até que ponto vai o melhor que temos dado? Ou será que a gente tem terceirizado a educação religiosa dos nossos filhos e colocando tudo para a igreja? A escola dominical, culto, programações e na minha casa. Cuidado, a gente às vezes terceiriza a espiritualidade dos nossos filhos, colocando essa responsabilidade sobre os pastores, sobre os presbíteros, sobre os professores. E não é assim. Eles têm também responsabilidades, mas o compromisso maior é seu. Mas não vale só para os filhos, vale para o esposo, vale para a esposa, vale para os pais, ou para com os pais, irmãos. Se você quer de fato o melhor para a sua família, o que é a melhor coisa desse mundo? Se eu perguntar para você agora, o que é a melhor coisa do mundo? Me ajuda aí. O que é? Hã? Não ouvi. Eu acho que é porque vocês não falaram, né? O que é a melhor coisa desse mundo? É Deus, gente. Eu sei que vocês sabem. Eu sei. E será que a gente tem dado mesmo Deus à nossa família? Será que a gente tem ofertado, de fato, como oferta de amor? Ou será que isso não importa? Não é tão importante para a gente? Ou será que não é prioridade? A gente vive no mundo de Marta. E nesse mundo de Marta existem distrações. E o texto fala sobre isso.
versículo 39, 40 e 41 vai dizer, olha, Marta tinha essa irmã Maria que estava sentada aos pés de Jesus, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado tudo e fique a servir sozinha? Ordena-lhes para que venha ajudar-me. Mundo de Marta, esse mundo de agitações, existem distrações. E quantas vezes nós já não nos distraímos do caminho e no caminho, olhando para outras coisas e perdemos o foco no Senhor. Agitação, distração, por causa de muitos serviços. Na sua mente, Marta procurava fazer o melhor, ela tinha que fazer o máximo para Jesus. E a palavra usada aqui para ocupada é estar de fato super preocupado ou super ocupado acerca de alguma coisa a ponto de ser atraído para longe. Marta estava com o próprio Senhor Jesus em sua casa, mas a atenção dela não estava nele. Distraída, com muitos afazeres, muitas coisas. E olha que interessante, as preparações, as coisas que Marta fazia aqui, esses muitos serviços, a palavra serviço é a mesma utilizada lá na língua grega para ministérios, a diaconia. Marta estava preocupada em servir de fato o Senhor. E isso nos ensina que até mesmo um ministério legítimo, devotado a Jesus, pode tornar-se um peso a ponto de nos levar para longe. Nossos compromissos religiosos e outras coisas mais, nossas tarefas diárias, legítimas, podem nos afastar do próprio Deus. Nós vemos em Marta uma mulher com uma virtude imensa, a hospitalidade, assim como muitos de nós. Mas ali, na sua casa, diante do Senhor Jesus, o tempo não era esse, o momento não era esse. Ali era uma outra coisa, um outro momento, uma outra atitude precisava acontecer. Em sua ânsia de servir a Jesus, ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo, de desfrutar da sua presença, de ouvir a sua voz, de ser tratada por ele. No mundo de Marta, além de distrações, existem também dúvidas. Versículo 40, ela coloca essa dúvida diante do Senhor Jesus. Ela diz, olha, eu estou servindo ao Senhor, agitada, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha aqui, servindo sozinha? Irmãos, não é preciso uma grande tragédia para que a gente duvide do Senhor, para que a gente tenha dúvidas a ponto de querer confrontar o próprio Deus ou querer colocar o Senhor na parede. E a dúvida, se não tratada, ela vai crescendo devagarzinho, devagarzinho, e ela é tão traiçoeira quanto perigosa, se a gente não tratar. Pergunte, questione, fale com o Senhor, se coloque diante do Senhor. Quando o nosso desejo não se realiza, quando as nossas necessidades são ignoradas e a gente acha que a gente está fazendo muito para pouco resultado, dúvidas começam a acontecer. Poxa, Senhor, eu tenho orado tanto para o meu pai, tenho orado tanto pela minha esposa, tanto pelo meu marido, Senhor, e nada, até quando? Dúvidas são legítimas, mas o que a gente faz com a resposta dessas dúvidas, ou com o aparente silêncio do Senhor, é que pode gerar um prejuízo muito grande no nosso coração. A dúvida em si mesmo não é pecado, é simplesmente um pensamento ou um sentimento que surge quase que de uma maneira involuntária. Mas quando a gente permite que essas dúvidas se alojem no nosso coração, no nosso pensamento, ela pode se tornar um parasita. Dúvidas sem respostas podem se tornar mágoa, e com muita frequência nós escondemos nossas dúvidas, as nossas confusões, até que elas se transformem em acusações. O Senhor está vendo isso e não está fazendo nada. O pastor está vendo isso e não está fazendo nada. O meu esposo, minha esposa. A gente precisa tratar essas coisas e colocar isso diante do Senhor. Marta diz, Senhor, não te importas? E aqui há a dobradiça do texto. Porque é claro que o Senhor se importa. É claro que Ele se importa com o que está acontecendo naquela casa. Marta, Maria e Lázaro. E é claro que Ele se importa com o que está acontecendo na sua casa.
Foi por essa razão que ele tornou-se homem e morreu por mim e por você. O mundo de Marta, irmãos, apesar de ter distrações, de gerar dúvida no nosso coração, ele também é governado pelo Senhor. Nada foge da mão do nosso Deus. Ela pergunta: Senhor, não te importa que eu estou fazendo isso sozinho? E Jesus diz: Marta, Marta, você está preocupada demais com coisas que no momento não são prioritárias. O Senhor governa também esse mundo. Deus se tornou um de nós para que quando perguntássemos: Senhor, não te importas?, a gente pudesse olhar para a cruz e ter a nossa dúvida respondida: sim, Ele se importa. Em vez de Deus dar um telefonema ou fazer uma visita temporária, Ele se manifesta em Cristo Jesus. Ele arma uma tenda permanente entre os homens, para ser bênção em todas as famílias. Através da encarnação de Cristo Jesus, graciosa encarnação, Deus entra no mundo pela mesma porta que nós entramos, para ser bênção, para curar, para salvar a sua família, para salvar a minha família. Não espere, irmãos, por explicações ou desculpas da parte de Deus. Deus não respondeu do jeito que você queria. Não espere que Deus se manifeste dizendo: olha, desculpe, foi o meu melhor. Não. Deus não tem que dar satisfações a ninguém. Deus é o soberano, como nós cantamos aqui. E Ele trabalha de maneiras misteriosas e às vezes dolorosas no nosso coração e no seio da nossa família. Deus tem operado, Deus se importa. Nós podemos confiar e descansar na certeza de que Deus nos responde. E Ele vira para Marta e diz: olha, Marta, está faltando para você uma coisa. Andas preocupadas por muitas coisas, por muitas questões. O problema não era cozinhar, o problema não era limpar, o problema não era fazer coisas boas. Jesus não dá uma ordem a Marta, Ele não recrimina a Marta pelo seu trabalho, Ele não dá uma bronca em Marta. Ele diz: Marta, não é o momento. Ele não dá um novo mandamento dizendo: não cozinharás. Mas Ele diz: olha, não é tempo. E o que não é tempo para você e para a sua família hoje? O que Deus tem para tratar com você, comigo? O mundo de Marta, essa agitação, essa ditadura do urgente não pode nos escravizar. E essa é a mensagem do nosso texto, e a gente está quase chegando no final. O nosso relacionamento com Deus não tem a ver com o que nós fazemos, não tem só a ver com o que nós temos oferecido a Ele, mas com o que Jesus fez, o que Jesus fez por nós. As palavras de Jesus para Marta são as que Ele deseja falar ao nosso coração. Nós estamos ansiosos e nos preocupamos com coisas demais, quando na verdade outra coisa é necessária: intimidade com Deus, buscar o Senhor. Lutamos para o sucesso da nossa família, como eu já disse aqui, mas não temos às vezes a mesma força para lutar em favor da espiritualidade da nossa casa. Jesus ensina que era necessário esperar e aprender dele, se lançar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem. A intimidade nos permite ser honestos em nossas queixas, corajosos para nos aproximar do Senhor em intimidade. No mundo de Marta, nós precisamos aprender a nos render diante do Senhor. Mas como então ter um coração de Maria, nesse mundo tão corrido, tão difícil? O que a gente aprende aqui, olhando para essa outra irmã? Eu queria que você e com a sua família, que eu e a minha família, que nós aprendamos a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Não sei se o pastor Rafael falou isso aqui ontem, mas eu já ouvi dele algumas vezes, e de outras pessoas a quem ele ouve também, que problemas são oportunidades escondidas. E às vezes Deus permite que determinada situação surja na sua família para tratar algo em você, com você e através de você, para refinar o seu caráter, para refinar a sua espiritualidade, como o próprio Tiago vai dizer.
Aproveite a oportunidade da visitação do Senhor, do culto no lar, da oração, e até mesmo dos problemas. Que oportunidades determinados problemas trazem para você? Você já ouviu aquela mensagem ou aquela fala que quando a gente pede paciência para Deus, Deus dá uma prova? Já viu isso? A gente pede força para Deus, Deus nos dá um peso para a gente levantar. E eu ouvi esses dias alguém que nem é cristão, citando isso, dizendo, olha, se o seu filho chega para você e diz, eu quero ser campeão olímpico, o que você faz? Você compra uma medalha e dá para ele, ou compra um tênis e o encoraja a começar a treinar? Às vezes a gente tem queimado etapas, e a gente quer o resultado para o bem da nossa família quando a gente não está respeitando o processo. A gente olha para a história de Jonas e acha lindo como Deus foi gracioso com aquele profeta e com a cidade. E quando a gente olha para uma outra perspectiva, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o Jonas do barco da nossa família somos nós. E a gente tem a tendência de achar que o problema da nossa família é sempre o outro. É o marido, é o filho, é o vizinho, é a sogra. A sogra não, a sogra é minha mãe. A gente tem essa tendência a achar isso, quando na verdade, muitas vezes Deus tem que tratar com a gente, para que outras coisas sejam tratadas também. Aproveitar a oportunidade. Maria vê Jesus, o Messias, Deus entrando na casa dela, e provavelmente ela já havia ajudado Marta com os afazeres. Ela diz, olha, agora é a minha hora, agora é a minha hora. O que nós temos feito quando nós temos estado junto aqui, a sua família cultuando ao Senhor? O filho precisa ver o pai adorando o Senhor, o filho precisa ver o pai de joelhos, rendido, a mãe de joelhos rendida ao Senhor, para que ele aprenda que há um Deus, há um Senhor naquela casa, que há um soberano sobre tudo e sobre todos. O filho precisa ver Jesus, o pai, a mãe precisa emplacar, reproduzir, refletir e representar Deus naquele lar, para que quando esse menino chegue na faculdade, ele entenda muito mais coisas do que ele entenderia se ele não visse isso. É preciso saber, ou é preciso ver, ou ter um tempo de qualidade, aproveitar essas oportunidades da presença de Deus, deleite. Lembramos dos 10 mandamentos, e para mim, na minha percepção, um dos mandamentos mais negligenciados por nós é o lembra-te do dia de sábado para o santificar. Primeiro, porque muita gente não entende o que é isso. E aí a gente acaba usando o domingo como um ativismo religioso absurdo, principalmente quem trabalha na igreja, quem serve. Domingo de manhã, escola dominical, aí depois à tarde, à noite está aqui, às vezes culto mais cedo, ensaio, quando tem... E a gente sai domingo de manhã preocupado com o almoço, depois tem que voltar. A gente às vezes não gasta, não investe no dia do Senhor como deveria. E os nossos filhos acabam tomando birra do domingo, de ter que levantar cedo, Por quê? Porque a gente passa isso para eles. A gente às vezes sai de casa reclamando, a gente volta reclamando, a gente tem que voltar, vamos voltar porque eu tenho que fazer comida, porque de noite eu tenho que voltar. Aí na cabecinha deles, é aquela história de ter que voltar. É igual quando a criança está fazendo bagunça lá no departamento infantil. Aqui não, nem na terceira igreja. Mas eu já ouvi, inclusive comigo, a criança está fazendo muita bagunça, fala assim, fica quieto, seu Pedro, menino Pedro, porque se você fizer bagunça, vou te levar para o templo. Como se o templo fosse um castigo. Vou chamar o pastor. Vou chamar o pastor é bravo. Aí a criança cresce com birra de templo e birra do pastor. O pastor é bom, é bondoso. Ele pode parecer bravo, e no caso aqui. Então não mexe não, meninos. Mas a gente às vezes acaba crescendo e criando traumas, vacinando os nossos filhos contra a igreja. As conversas de dentro do carro, as conversas em casa, e as crianças estão ouvindo, pelo menos a minha escuta tudo. Tem uma mais velha, de 9 anos, 8, vai fazer 9. Se a gente estiver conversando aqui, e ela estiver lá atrás, se der brecha para falar alguma coisa, ela grita de lá, não sei o quê. Como é que chama aquele negócio? Ela fala, Atlético Mineiro. O ouvido de criança vai longe, e o coração de criança também vai longe, porque às vezes, irmãos, eu tenho um problema com o reverendo Jefferson.
Não tem não, tá, gente? A gente tem uma dificuldade. E aí a gente teve o problema, a gente fala disso em casa, a criança ouve, e aí no outro dia, me acerto com o reverendo Jefferson, resolveu a situação, mas a criança não sabe que foi tratado. Ela fica com aquela imagem lá, do meu problema com o pastor Jefferson. E aí cria um monte de barreiras e um monte de coisas. Então, o que os nossos filhos, o que o nosso esposo, o que a nossa esposa vê e ouve das oportunidades que temos diante do Senhor? Maria vê Jesus entrando e ela se derrete, se derrama diante do Senhor Jesus. A gente tem feito isso diante do Senhor. A gente tem aproveitado a oportunidade da presença do Senhor, deleite. A gente tem perdido a contemplação, irmãos. Está tudo muito corrido nesse mundo de Marta. O que vale é falar alto, é a gritaria, é o barulho, mas e o silêncio? Vou dar um exemplo. Quando a gente começa o culto, e a gente vai pedir para o irmão fazer uma oração depois do momento de confissão de pecados. Vou pedir para o irmão fazer uma oração agradecendo a Deus pelo perdão. O presbítero Miranda vai fazer essa oração. Se ele demorar um pouquinho mais do que a gente acha que ele tem que demorar, a gente já fica inquieto. A gente acha que ele não ouviu, porque a gente tem, ou melhor, nós estamos tendo dificuldade com o silêncio muitas vezes, e a gente tem perdido a contemplação. O momento da gente orar, adorando ao Senhor, pensando naquilo que o Senhor é. A gente precisa aproveitar a oportunidade, além da presença para deleite, a oportunidade de correção da parte do Senhor. Jesus não desprezou as inquietações de Marta. Ele não vai desprezar as suas inquietações, as inquietações da sua família. Eu costumo dizer lá na igreja, lá no SEM, também lá em Viçosa, que biblicamente ou para o cristianismo, ou teologicamente, não existem perguntas bobas. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina a ter paciência com aquele que é mais novo na fé. Então, às vezes, o irmão faz uma pergunta que para você é juvenil, é iniciante, para ele é importante. Na nossa casa também, dúvidas, questionamentos, coloque isso diante do Senhor. Não fique remoendo questões, converse. Se está difícil de você entender, se você viu alguma coisa na sua família, não pare de falar, sabe? Não ache que só é uma fase. Isso é uma fase, vai passar. É uma fase, mas é importante, trate. Não justifique, é uma fase. Às vezes o adolescente está naquele momento de dificuldade, trazendo desafios para você. Não justifica dizendo, é uma fase, vai passar. Trata dele, conversa com ele. A criança, converse com ela. O maridão lá está naquela fase da crise de não sei dos quantos anos lá. Conversa com ele. Esposa, conversa com ela. Ela é braba? Mas conversa. Pior que você já fez foi pior não, foi o melhor que você já fez foi casar. Conversa com ela. Trate, não deixe dúvidas passarem, porque a gente às vezes compreende coisas de uma maneira equivocada. Fale, não deixe de falar. Aproveite a oportunidade de ser corrigido pelo Senhor. Isso funciona para a nossa família da fé também. Jesus não ficou zangado, ao contrário. Jesus fala com infinita suavidade. Jesus fala ao coração de Marta com ternura, reconhecendo a dor por trás das suas palavras de lamento. Jesus, irmãos, nos ama o suficiente para nos confrontar quando nós estamos em pecado, quando nós nos enganamos, quando nós erramos. Coloque mesmo a sua família diante dele, não se ache capaz de resolver todos os problemas. Aproveite a oportunidade que Deus ainda te dá, de ter uma família e de colocar a sua família diante do Senhor. Aproveite isso. Olhamos Maria se lançando ao Senhor, escolhendo essa boa parte. Além de aproveitar a oportunidade, ela reconhece a prioridade. Tem muito trabalho? Tem. Mas, como eu disse aqui, mais importante do que fazer coisas para Deus, é fazer coisas com Ele. Fazer coisas com o Senhor. Trabalhar com o Senhor. Passar tempo, investir tempo com Ele. E Maria reconheceu isso. O erro de Marta não foi servir.
mas se distanciar da presença de Deus enquanto servia, atarefada com muitas coisas. Jesus não reprimiu Marta pelo serviço amoroso e cuidadoso, mas por permitir que o trabalho a irritasse, a agitasse, a absorvesse as suas forças. Trabalho, irmãos, sem espiritualidade é exaustivo e desanimador. E espiritualidade sem trabalho é algo infrutífero e muitas vezes egoísta. A gente precisa juntar essas duas coisas. A gente precisa juntar o serviço e a adoração. Trabalhar para o Senhor e com Ele. Não se trata de duas atitudes mutuamente excludentes. Ou servir ou adorar. Não. A gente precisa fazer isso em família e aprender como se fazer. A gente precisa buscar o equilíbrio da parte do Senhor. Como anda a sua família? Como anda o serviço a Deus? Como anda a adoração ao Senhor? Jesus vem para derrubar a parede que separa a cozinha da sala, para que o seu serviço seja um serviço em adoração, e a sua adoração seja uma adoração que serve. Não perca a oportunidade que Deus te dá de buscar o melhor dEle. E aí, queria encerrar lendo um outro texto com você, está lá em João, capítulo 12, versículos de 1 a 3. João, capítulo 12, versículos de 1 a 3. João 12, falei 2, é João 12, de 1 a 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava ali para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nesse texto a gente ainda vê Marta servindo, mas não mais distante, não mais com o coração irritado, não mais preocupado em ver outra pessoa não a ajudando. Marta serve com o coração alegre. E nós vemos aqui também Marta adorando nesse serviço e Maria servindo em adoração. Nós vemos Maria derramando esse perfume precioso. E Jesus disse: olha, está fazendo isso como um serviço, já preparando para os dias da minha morte, né? Quando ele seria embalsamado. Para a gente orar e encerrar nossa palavra nessa noite, lembre-se que a gente vive no mundo de Marta. Nós seremos cobrados, uma cobrança interna, uma cobrança do nosso cônjuge, da nossa família. Nós teremos agitações, nós teremos distrações e dúvidas, seremos impelidos a entrar de cabeça num ativismo religioso que não é saudável. Mas a gente precisa entender e discernir que fazer coisas com Deus é melhor do que fazer coisas para Ele. A gente entende, olhando para esse texto, que o mundo de Marta, ainda que com esse dinamismo, com essa correria, ele também deve ser governado, ou ele é governado pelo Senhor. Deus não perdeu o controle, Deus continua naquela casa. Por isso, o mundo de Marta não pode nos escravizar. A gente não pode deixar com que a nossa família se perca. Trate as dúvidas,
trate as inquietações, as indignações. Não seja escravizado pelo medo ou pelas dúvidas mesmo, pela amargura. Trate isso. Adoração e serviço não são autoexcludentes. Ensina a tua família a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas de fato serão acrescentadas. Não seja pego pela cilada do desempenho. Aproveite as oportunidades que a graça te dá. Aprenda a discernir as suas prioridades. E além das todas as coisas, lance-se aos pés de Jesus. E é isso que vocês estão fazendo essa semana aqui, colocando o bem mais precioso de vocês aos pés daquele que é o Deus que cuida, que zela, que trata. Não deixe que esse tempo se perca. Não deixe ou não pense que as suas orações se perderão entre as quatro paredes do templo, porque não vão, e nem do templo. Deus está nesse lugar. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus se importa. Não cesse de falar dele e nem com ele. A gente não sabe por quanto tempo as nossas orações vão durar. A gente não sabe que tempo o Senhor vai fazer, mas a gente sabe que Ele é poderoso para fazer isso. No tempo que nós caminhamos lá em Viçosa, nós conhecemos a dona Zélia, a irmã Zélia, talvez alguém aqui conheça, presidente da SAF lá há um tempo, muito envolvida no trabalho das mulheres. E dona Zélia orou 40 anos pelo seu filho, Marção, 40 anos. O seu filho dava muito trabalho para ela. E ele conta que uma vez ele chegou em casa, depois de ter sofrido um acidente, e aí ele estava bem, mas o carro acabou, e ele chegou em casa, sua mãe estava lá no quarto, com a luz acesa, orando por ele. Ela não sabia de nada. E passou o tempo, Marção, que dava muito trabalho, se converteu, e até o período que a gente saiu lá de Viçosa, Márcio já era presbítero da igreja há muito tempo. Dona Zélia orou por ele 40 anos. E ele estava enfrentando algumas situações com o seu filho. E ele disse: pastor Marcos, eu não tenho o direito de orar menos do que a minha mãe. Eu tenho um exemplo em casa de que minha mãe nunca desistiu de mim. Então eu não posso desistir do meu filho. Alguém já disse, você sabe, que praga de mãe pega. Mas sabe o que pega mais? Oração de mãe. Oração de mãe pega. E de pai também. Daquele que tem um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Se o Senhor está entrando na sua casa hoje, se o Senhor está entrando na sua mente hoje, se o Senhor está entrando no seu coração hoje, se o Senhor está entrando nos seus ouvidos hoje, não desperdice a oportunidade. Fale com Ele, se lance aos pés dEle, sirva-o de uma maneira consciente e o adore em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer por essa semana, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado mais do que precisamos, infinitamente mais do que merecemos. Deus, nós suplicamos o teu favor sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. Nós clamamos, Deus, porque o Senhor é o Deus que sara, que cura, que perdoa. Colocamos diante de Ti o nosso coração, colocamos diante de Ti o nosso serviço, que as nossas obras sejam colocadas diante do Senhor de fato, como serviços conscientes de quem sabe, de que não faz mais do que a obrigação diante do Senhor. Que a gente sirva ao Senhor, que a nossa casa, como nós lemos no texto de Josué, que nossa casa sirva ao Senhor, mas sirva ao Senhor com integridade, não apenas aos domingos ou dias de culto comunitário. Que a nossa casa verdadeiramente seja uma casa adoradora, uma casa que busca o Senhor. Que a gente seja capaz de entender e identificar as nossas prioridades. Que tenhamos um coração de Maria no mundo de Marta. E que servamos, que
busquemos o Senhor Jesus com intensidade, com alegria, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Por isso nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e tudo que o Senhor ainda há de fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Queria passar a palavra para o pastor Jefferson. E já trago aqui o abraço dos nossos queridos irmãos da terceira igreja, nosso pastor Jazi. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês.